Ela já liderou diversidade e inclusão, comunicação e política pública, e hoje ela está à frente de uma área global de ESG, de uma das mais bem-sucedidas empresas de tecnologia do Brasil. Eu converso agora nos 5 perguntas com Cíntia Oliveira, Head Global de ESG da CIT. Cíntia, o último relatório de ESG que vocês publicaram aponta que vocês chegaram em 100% de energia renovável nos escritórios, mas também um trabalho com as pessoas que estão em regime remoto, né? O que contribuiu para chegar nesse percentual e como foi o trabalho com o pessoal que está em casa? Porque isso me deu bastante curiosidade de entender o que vocês fizeram aí com essas pessoas. Boa, perfeito. Primeiramente, assim, a maior parte das operações da CIT fica aqui no Brasil, né? E a maior parte das pessoas estão no regime de trabalho remoto. Então, quando a gente vai elaborar um inventário de carbono, por exemplo, não dá para a gente deixar de fora as pessoas que estão dentro de casa, né? Não dá para levar em consideração só o escritório, só o consumo de energia do escritório. A gente também precisa levar em consideração o consumo de energia das pessoas que estão no home office. Então, acho que esse é o primeiro ponto de garantir, né, a abrangência, integralidade, enfim, no que a gente está reportando quando a gente pensa na pegada de carbono da CIT. Outra coisa é que a gente segue o GHG Protocol. Inclusive, a gente foi selo ouro aí nos últimos anos em relação ao GHG Protocol, o que também nos qualifica com autenticidade, auditoria, legitimidade no que a gente está reportando. Então, acho que o ponto importante de trazer as pessoas que estão em casa é também garantir a legitimidade do nosso inventário de carbono e das nossas emissões, né? Garantir que a gente está, de fato, levando em consideração todas as nossas emissões, o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. Um outro ponto, para conseguir agora o 100% de consumo de energia renovável no Brasil, a gente utiliza os I-RECs. O que são os I-RECs? São certificados internacionais de energia renovável que a gente compensa com base nessas emissões. Então, é assim que a gente conseguiu 100% de consumo de energia renovável aqui no Brasil. Claro que a nossa ambição é ter 100% de energia renovável em todos os nossos escritórios, mas a gente ainda está nessa jornada, né, de descarbonização. O ponto legal de ter as pessoas em casa, né, também dentro dessa equação, é a conscientização, que é a outra coisa que eu gostaria de trazer, que é a parceria que a gente tem com a Flora Energia. A Flora Energia é uma plataforma digital, né, que tem aí, cujo objetivo é democratizar o acesso das pessoas à fonte de energia renovável. Então, a gente fez parceria com a Flora e aí as pessoas colaboradoras, elas podem entrar na plataforma, fazer o download, né, da sua conta de energia e conseguir aí até 25% de desconto na sua conta de luz. Então, assim, é um trabalho de ponta a ponta, desde de entender nossas emissões dentro dos escopos, né? Seguir uma metodologia certificada, que é o GHG Protocol, e ter também as pessoas com conscientização, porque às vezes fica muito naquele campo de a área de sustentabilidade, né? Problema da área de sustentabilidade resolver. E a gente não quer isso, né? A gente quer, na verdade, que seja uma estratégia da organização como um todo e trazer as pessoas também para essa conversa. É muito engraçado você falar que é a culpa da sustentabilidade, que o RH sofre muito com isso, né? Toda vez que tem algum problema relacionado à liderança, né? O RH que cuida de pessoas, a sustentabilidade tem que cuidar da minha energia. Mas muito bom esse trabalho de conscientização, principalmente ele pesando no bolso. E uma outra coisa que me chamou a atenção no trabalho de vocês também foi a quase totalidade dos funcionários completarem treinamento que envolve ética, segurança e ESG. O quanto isso pesa no seu trabalho, até para que você consiga fazer rodar os seus projetos da melhor forma? Pesa muito. Quando a gente fala de ESG, fica muito também no pilar do E, né, o ambiental, e o pilar do S, o social. E acho que pouco se fala do G, que é a governança. Então, quando a gente fala de conformidade, integridade, ética, canal de denúncia, segurança da informação, entre outras tantas coisas, isso tudo está dentro do G da governança. E para ESG, a governança ela é basilar, ela é o que conecta, na verdade, o E e o S. Se você não tem uma governança corporativa robusta, dificilmente você vai conseguir emplacar, né, projetos ambientais e projetos sociais, porque a governança precisa estar muito bem comprada, né, muito bem integrada. Então, ter 100% das pessoas colaboradoras passando pelo nosso processo aí, né, de treinamento, na verdade, certifica e reforça o compromisso da CIT com as políticas de diversidade e inclusão, políticas de ética, código de conduta,
prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro. Então, todos esses treinamentos, na verdade, eles estão capacitando as pessoas para entender qual é a cultura dessa organização, quais são as políticas que essa organização aporta, como que eu devo me comportar caso alguma coisa aconteça. E aí a gente faz esse treinamento anualmente para as pessoas que já estão dentro da organização. Então, a gente tem aí um reforço, né, anual. E para quem chega, é obrigatório, tanto para quem está dentro quanto para quem está chegando. E aí faz parte ali dos 90 dias de onboarding. Então, assim, também a gente garante, né, que todas as pessoas, de fato, 100% da organização, está tendo essa reciclagem, entendendo quais são as políticas da CIT frente à ética, governança corporativa, segurança da informação, diversidade e inclusão e ESG. Então, isso é sobre governança, né? Quando a gente pensa no E, no S do G. Nossa, maravilhoso você dar toda essa ênfase para a governança, que realmente tem crescido muito, não só pela questão do ESG, mas até por toda essa onda de inteligência artificial e pede um movimento diferente relacionado à governança mesmo nas empresas. Você falou aqui da questão de diversidade e inclusão, né? E eu vi que tem um percentual bastante alto, 47% das contratações foram em subgrupos de mulheres, negros, LGBTQIA+. A gente pode dizer que isso é parte da cultura da CIT ou é um trabalho que ainda está em andamento e ele tem coisas ainda para serem feitas? Não, faz parte da cultura da CIT. Na verdade, a gente tem um compromisso público de ter 55% das pessoas colaboradoras como parte de grupo subrepresentado na organização. Em 2024, né, quando a gente soltou o relatório, se eu não me engano, a gente estava em 51%, então a gente quer chegar em 55%, e isso faz parte da intencionalidade. Assim, eu acredito que organicamente ainda falta um pouco para a gente conseguir chegar, então precisa ter muita intencionalidade, e acho que a vantagem nisso é que no Brasil a gente consegue fazer vaga exclusiva, vaga afirmativa, então a gente utiliza também, né, desses mecanismos para conseguir trazer e atrair cada vez mais pessoas de grupos subrepresentados, e aí pensando não só na abertura da vaga, né, sendo uma vaga exclusiva ou não, mas ao longo do processo, né, a gente se preocupa muito com as pessoas se sentirem representadas, as pessoas se sentirem pertencentes também ao longo do processo. Então a gente também tem muito cuidado, enquanto empresa, de garantir que as pessoas estão se sentindo confortáveis, né, participando do nosso processo. E eu acho que tudo isso reflete nesse resultado incrível de ter 47% das contratações sendo de grupo subrepresentado. São duas palavras-chave que você trouxe aqui, né? A intencionalidade e isso que eu vou chamar de acolhimento, porque sem isso não adianta você trabalhar diversidade, né? A gente fala de diversidade de uma forma mais ampla, né? Tem empresas que querem, por exemplo, pessoas com deficiência, mas fisicamente não estão preparadas para isso, ou querem trabalhar pessoas trans, mas a equipe não está apta a receber, ou tem a questão dos sistema não banheiros. consegue, sim. Sistema, exatamente. Então isso é extremamente importante, muito bom você ter trazido. E daí eu queria fazer uma pergunta para você, que não está no relatório, mas eu queria ouvir um pouco da sua percepção em relação à inteligência artificial. Recentemente você falou que aí ela exige um reaprendizado organizacional, né? Que não era sobre ensinar a inteligência artificial aos processos atuais, mas a gente se readaptar e depois utilizar isso de uma melhor maneira. Qual que é a sua percepção de mundo ideal para IA dentro das empresas? Eu tenho refletido muito sobre isso, assim, o quanto que a inteligência artificial vai impactar a sustentabilidade do negócio, né? Porque quando a gente fala de ESG sustentabilidade, no corporativo a gente está falando de People, Profit, Planet, né? Então, a parte de ser economicamente viável faz parte dessa equação. E a inteligência artificial, ela veio para revolucionar a maneira como a gente pensa, como a gente lida um com os outros, como a gente se porta dentro da organização. Então, vai exigir, sim, uma mudança de mindset, vai exigir uma mudança de paradigma organizacional, de como a gente trabalha em conjunto. Então, é uma opinião, né? Você até citou o meu LinkedIn, é uma opinião pessoal, mas é nisso que eu acredito, que não dá só para pegar a inteligência artificial como essa ferramenta potente que ela é e encaixar num sistema que já está rodando há milênios daquela maneira. Por quê? Porque essa ferramenta ela é transformacional. Então, a gente precisa primeiro entender qual é o poder dessa ferramenta dentro do meu negócio, né? Porque também o céu é o limite, né? Você pode colocar em tudo, mas você pode colocar só para uma parte, vai ser só da parte da área de inovação, da área de tecnologia, enfim. Então, você precisa, de fato, repensar
cada pedacinho da organização, como que a inteligência artificial enquanto ferramenta vai impactar e, para além disso, impactar a maneira como as pessoas trabalham, né? Então, hoje, a gente estava até conversando, né? E eu trouxe isso, as pessoas utilizam a inteligência artificial como já parte do dia a dia de trabalho delas. O quanto que a gente está mapeando isso? O quanto que a gente consegue apoiar, inclusive, da perspectiva de educação, para que as pessoas utilizem essa ferramenta de forma ética, de forma responsável, garantindo a segurança da informação da empresa. Então, assim, isso tudo vai precisar ser pensado antes da gente simplesmente pegar a IA e falar, toma agora e deixa todo mundo utilizar, sabe? Não, e essa questão de dilemas éticos tem despertado muito interesse, né? Eu faço doutorado, eu tenho lido vários artigos falando sobre essa questão e, assim, é uma série de dilemas éticos que estão envolvidos. Você citou aí a questão da cibersegurança, tem os vieses que estão embutidos, a tomada de decisão que pode ser falha. Então, realmente tem um trabalho aí que mexe com a sustentabilidade do negócio, como você falou, e com essa mudança de mentalidade até para a forma que a gente trabalha. E daí, para finalizar a nossa conversa, Cíntia, eu queria entender o que mais te desafia globalmente quando você lidera uma área de ESG, né? Principalmente quando a gente olha para o mundo e tem um movimento mais hostil em relação à sigla ou especificamente a políticas de diversidade ou ataques à sustentabilidade. O que mais te desafia nessa posição? O maior desafio enquanto rede global é pensar o global, né? Eu acho que tem alguns países que a gente tem, até o próprio Brasil, a gente tem um pouco mais de segurança, vamos dizer, em relação à temática, né? E outros países não necessariamente estão sendo atacados, tem um ambiente um pouco mais inseguro para falar sobre o tema. Então, escalar essa estratégia de sustentabilidade, que já faz parte da cultura da organização, de maneira global, é o maior desafio. Porque cada região e cada país está vivenciando a sustentabilidade, diversidade, inclusão e ESG de maneira muito diferente. Então, não é o que eu costumo chamar, né, de one size fits all. É muito desafiador você pensar a sustentabilidade com a realidade de cada país. E acho que um outro ponto é permear o ESG, a sustentabilidade, não como um departamento, porque durante muitos anos, a gente acabou de trazer assim, era como o RH, né? Assim, a área de sustentabilidade, a área de ESG, e falar, não, na verdade, isso aqui é cross, é responsabilidade de todas as pessoas, faz parte da estratégia core da organização. Então, meu papel, ele está cada vez mais desafiador de conectar o que eu faço enquanto sustentabilidade, enquanto ESG, com o core da empresa, né? Exemplo da inteligência artificial. Como que eu conecto sustentabilidade com inteligência artificial? A gente acabou de dar vários exemplos aqui. Ética na IA, isso é sobre ESG. Vieses, isso é sobre ESG. Não dá para eu lançar um produto que não reconhece peles escuras, né? Então, assim, se eu não tenho essa perspectiva da sustentabilidade embutida já no core do que a gente está criando, fica muito difícil de sair coisas que de fato são para todas as pessoas, né? Ou que tenham já uma perspectiva de green by design, né? Sustentável by design. Então, acho que esse é o maior desafio, de permear a organização toda e escalar também essas ações de maneira global. Nossa, maravilhoso, mas eu acho que de tudo que você falou, essa questão das diferentes culturas, de como elas assimilam de forma diferente o ESG, independentemente de ataques, a assimilação do ESG é diferente em cada cultura, para mim é o que mais me chama a atenção. Cíntia, adorei a conversa, obrigado por ter topado. Eu que agradeço, obrigada pelo convite.